Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje quero falar algo para vocês sobre comportamento e através de como você se comporta diante de certas situações. Isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Prestem bastante atenção nesta mensagem, pois Deus vai nos revelar algo diferente. E as revelações são boas e são muito fortes para a sua vida. Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus caminhava de uma cidade para outra. Ele pregava o evangelho e ele ia sempre passando de uma cidade para outra. E se pararmos para analisar, alguns dos seus milagres aconteceram porque Jesus estava passando e as pessoas que precisavam de algum milagre foram até ele. Não foi Jesus que chegou a procurá-los. Eles foram até Jesus. Lembram da mulher do fluxo de sangue? Jesus estava passando pelo meio da multidão e essa mulher foi até ele e tocou em suas vestes. Jesus não foi até ela. Ela foi até Jesus. Essa mulher teve a atitude de ir até Jesus, ou seja, ela teve um comportamento audacioso. Com isso, ela conseguiu o milagre que tanto precisava. Então, isso pode nos levar a entender que nós temos que ir até Jesus e não esperar ele parado. Ir até Jesus significa buscar ele. Não adianta, às vezes, somente uma oração para que o milagre aconteça. Você tem que caminhar na direção dele. A grande maioria das pessoas, quando necessita de alguma coisa, vai para onde? Para a igreja. Ou por estar passando por uma situação difícil no âmbito da saúde, ou uma crise conjugal, ou na área financeira. Essas pessoas estão caminhando para a direção certa, para a igreja. Estão começando a ter a atitude de alguém que precisa de Deus na vida dela. Mas Deus conhece o coração de cada pessoa e sabe que muitos entram ali querendo só um milagre e quando alcançarem um milagre não voltam mais para a igreja. Deus sabe disso. Então, o milagre nem sempre vai ser instantâneo. Aí você vai pensar assim, pastor, mas pode acontecer de imediato, pois já vi pessoas entrar pela primeira vez na igreja e serem curados. Sim, claro que pode sim. Mas essa pessoa tinha fé. Essa pessoa, apesar de ser a primeira vez que ela entrou na igreja, ela mesmo sem conhecer o evangelho, entrou com uma fé no coração de que, se somente ela fosse à igreja, ela seria curada. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que se somente tocasse em Jesus, ela tinha certeza que seria curada. Então, a pessoa precisa ter ação, atitude e ter um comportamento. A fé, para funcionar, tem que ter esses três elementos. Ação para que possa ser colocada em prática, atitude de fazer aquilo que tem que ser feito e comportamento após a oração para crer que o milagre foi feito. Quero agora mostrar para vocês uma história bastante conhecida que está no Evangelho de Lucas. Jesus estava passando por Jericó e nós vimos isso. Um homem de pequena estatura, chefe dos publicanos chamado Zaqueu, procurava ver quem era Jesus. Mas ele era muito pequeno. Esse homem era de baixa estatura e não conseguia ver de quem a multidão tanto falava. E agora vamos ver qual a atitude desse homem. Vamos ver o que ele fez. Lucas capítulo 19, versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Lembram que no começo da mensagem falei para vocês que sempre que Jesus passava por algum lugar e alguém ia até ele, um milagre acontecia? Vocês prestaram atenção que Zaqueu queria ver Jesus porque ele ia passar por ali? Agora vamos ver as três atitudes de Zaqueu. A primeira atitude foi que ele queria ver Jesus, ou seja, ele queria saber quem era Jesus. Quantos já ouviram falar de Jesus, mas ainda não conheceram Jesus de verdade? Só conhecem de longe e precisam se aproximar.
Quantos vão para a igreja, estão dentro das igrejas, mas ainda não conheceram Jesus de verdade? A segunda atitude dele foi procurar um lugar onde ele pudesse ver Jesus. Quantos hoje sabem onde devem buscar Jesus, mas não o buscam? Não querem ir para a igreja. Mas esse homem foi achar um lugar para poder ver Jesus. E não foi em qualquer lugar. Foi em uma figueira brava. A figueira brava era um lugar não muito fácil de se subir. E ele, por ser de baixa estatura, era mais complicado ainda. Então, esse homem teve a atitude de fazer algo que para ele era difícil para poder ver Jesus. O que você tem feito para ver Jesus em sua vida? Será que você tem feito algo para poder se aproximar dele? Algo difícil para se aproximar de Jesus? Hoje é tão fácil nos aproximarmos de Jesus, basta somente querer. Aqui no Brasil ainda temos essa facilidade, mas tem países que não se pode pregar o Evangelho. Já pensaram sobre isso? Que hoje ainda temos essa facilidade, mas muitos não querem buscar Jesus? Jesus, quando viu Zaqueu em cima daquela figueira, disse para ele: desce daí, Zaqueu, porque convém descansar em sua casa. Mas Jesus só percebeu Zaqueu no meio da multidão, porque ele procurou Jesus e deixou-se achar. Como assim, pastor, deixou-se achar? Ele poderia querer saber quem era Jesus, não poderia? Mas ele poderia ter ido para um lugar alto, mas escondido, um lugar longe, onde Jesus não o visse. Então, podemos entender que mesmo em meio à multidão, precisamos deixar Jesus nos ver. Precisamos nos mostrar para Ele. Ficou meio sem entender, na verdade? Mas deixa eu te explicar. Quando você vai para a igreja e fica lá somente ouvindo a palavra, mas não se abre para Jesus, não deixa Jesus fazer parte da sua vida, você será só mais um no meio da multidão. Zaqueu poderia ser somente mais um, mas ele fez de tudo para que Jesus visse ele. Quando você estiver na igreja, faça de tudo para Jesus te ver. Chore se for preciso diante dele, se humilhe diante dele. Jesus está passando o tempo todo na igreja e quer que você se deixe achar. Agora vamos ver a terceira atitude de Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. Quando Jesus chamou por Zaqueu, bateu uma alegria tão grande nele que ele o recebeu com júbilo, com alegria. Então, a terceira atitude dele foi deixar Jesus entrar na casa dele com alegria. Quando abrimos o nosso coração para Jesus entrar na nossa casa, ou seja, no templo dele, essa alegria nos invade de uma tal forma que sabemos que Jesus está na nossa casa, está morando aqui. Oh, glória a Deus por isso. Zaqueu deixou Jesus entrar não só na sua casa, mas também na sua vida. Lucas capítulo 19, versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu sabia que Jesus estava passando e foi até ele querendo ver Jesus, querendo ter um encontro com ele. Zaqueu se esforçou para Jesus o enxergar. E quando Jesus viu Zaqueu em meio à multidão, percebeu que esse homem não era somente mais um na multidão. Era um homem que queria o encontrar. Zaqueu foi visto por Jesus e a salvação chegou até a sua casa. Deixe Jesus te ver. Deixe Jesus olhar para você em meio à multidão e olhar para você diferente. E você verá, milagres acontecerão em sua vida. O milagre na vida de Zaqueu foi a salvação. E para a sua vida, qual é o milagre que você tanto precisa? Deixe Jesus te encontrar. Deixe Jesus entrar na sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra maravilhosa, que revelação da Tua palavra para nos encher de fé. Pai, quantas pessoas estão nas igrejas em meio à multidão, mas estão ali sendo só mais uma. Quantas não estão deixando o Senhor as achar? Muitas acham que só basta estar na sua casa para que os milagres aconteçam, mas esquecem
que o verdadeiro abençoador tem que fazer parte da vida delas. Sem a tua presença, nada somos. Sem a tua presença, não temos direção. E sem a tua presença, a nossa vida é vazia. Pai, que o Senhor possa nos encher da tua presença todos os dias, que o Senhor possa nos fortalecer e que cada vez mais possamos estar deixando o Senhor nos encontrar em meio à multidão. Peça ao Senhor que pessoas que agora ouviram esta mensagem, que nunca deixaram o Senhor fazer parte da vida delas e que neste momento estão orando e estão clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor para as enxergar. Olha, Senhor, olha para a vida delas. Olhe de uma forma diferente. Elas estão te pedindo para o Senhor fazer parte da vida delas. Então eu lhe peço, entra, Senhor, na casa delas. Habita. Faça, Senhor, morada nessas pessoas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem, dessa revelação que Deus nos deu hoje e que essa mensagem possa ser transmitida para várias outras pessoas, que vocês possam compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que estão precisando ouvir uma mensagem como essa. As pessoas precisam ser vistas por Jesus. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.